Olá, turma! Vamos para mais uma aula de ciências, aula para o 8º ano, lembrando que estamos usando o nosso módulo 3. A aula de hoje será sobre reprodução humana. Mas o que vimos nas aulas anteriores? Eu falei um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino, sobre o sistema reprodutor feminino, falamos um pouquinho o que seria a puberdade, falamos um pouquinho dos hormônios envolvidos nessas mudanças que acontecem no corpo, né? Vimos cada detalhe em relação a isso. E hoje vamos começar, né, falar um pouquinho sobre reprodução humana, o início, ok? Não vamos falar exatamente sobre gestação. Vamos falar um pouquinho sobre algumas etapas e ver um pouquinho também como acontece a formação de gêmeos, né? Vamos entender. Vamos lá. Iniciando, reprodução. O que seria reprodução? É o processo que permite a formação de novos indivíduos. Isso é reprodução, ok? Vai acontecer com todos os animais, com as plantas e assim por diante. Vai existir reproduções diferentes, né? Vamos lá. Fecundação. Atenção. Os seres humanos se reproduzem sexuadamente. Ali, gente, corrijam ali rapidinho. Sexuadamente, ok? Vamos lá, já corrigi. Para vocês não colocarem errado. Vamos lá. Ó, os seres humanos reproduzem sexuadamente. Então, vai acontecer troca de gametas, ok? Uma reprodução assexuada é que não acontece troca de gametas. Diferente aqui. Ou seja, por meio da união de gametas. Aqui a gente tem a representação da fecundação aqui dos espermatozoides com o ovócito, ok? Então, já entenderam que é fecundação. Sempre que eu perguntar, é a união aí entre os gametas. Vamos continuar, prosseguir. Aí eu mostro para vocês como vai acontecer a fecundação e essa célula responsável por isso, que a gente tem o ovócito e o espermatozoide. Percebam os aspectos em relação ao ovócito. Eu vou sair um pouquinho da frente para focalizar a tela para vocês. Ó, a gente tem aqui a membrana do ovócito, aqui, a membrana não, perdão. Aqui é a zona pelúcida, que é essa região aqui mais grossinha, a membrana tá aqui em cima, ó. Essa região um pouquinho mais espessa. A gente tem essa região externa aqui, ó, que vai formar como se fosse um algodãozinho, como se fosse uma membrana que envolve, ela é mais turgidazinha aí. A gente vai ter a membrana celular e aqui dentro os seus componentes, ok? Veja o que vai acontecer. Lembra quando eu falei com vocês dos espermatozoides? Em relação à estrutura que teria na frente do espermatozoide chamado acrossomo, que é repleta de enzimas. Então essas enzimas vão romper essa região e vão penetrar essa região chamada de zona pelúcida. Então, depois que ele penetrar aqui, apenas a sua estrutura da cabeça, onde vai ter o núcleo, vai entrar no espermatozoide, vai entrar no ovócito. Todo esse conteúdo externo aqui, que é essa peça de conexão com a cauda, vai ficar na parte externa. Logo depois que acontecer a fecundação aí, a célula vai começar a mudar de aspecto e vai sofrer sua segunda divisão celular. A primeira divisão celular, a primeira meiose, vai acontecer lá nos ovários, ok? Depois que ela libera, acontece a fecundação, vai acontecer a segunda divisão celular. E aqui a gente tem, ó, o glóbulo polar. O que é isso? É o resíduo da segunda divisão celular. Depois que ela sofre outra meiose, somente uma célula se torna verdadeira, porque ela tem uma e essa uma se divide em duas, ok? Essa daqui, ela vai atrofiar, ela não vai funcionar. Ela vai ceder seu conteúdo do citoplasma para essa funcionar, ok? E aí a gente tem informação desse outro núcleo aqui, dessa outra célula. Vai acontecer a fecundação e vai se juntar o material genético aí. Tanto o material genético do espermatozoide, quanto o material genético aí do ovócito, ok? Vamos lá. Em alguns casos de gravidez, pode ocorrer a formação de 2 ou mais embriões. Quando isso acontece, nascem gêmeos, que podem ser idênticos ou fraternos. Vamos entender, né? Eu sei que muitos de vocês têm curiosidades em relação a saber como se formam gêmeos. Muitos acreditam, e agora a partir da aula de hoje vai tirar essa ideia da cabeça, é que nasce gêmeos quando fecunda 2 espermatozoides. Fecundou 3, fecundou 4, vai nascer 4. Não é assim. Se por algum motivo acontecesse a entrada de 2 espermatozoides, a quantidade de material genético ali não seria para a formação do indivíduo humano. Passaria de 46 cromossomos, então não daria. Então essa célula ela é destruída automaticamente, então não acontece, ok? Quando acontece gêmeos, é um outro processo completamente diferente. Vamos lá.
Aí eu trouxe para vocês exatamente o trecho do livro de vocês, ok? Então dá para vocês acompanharem lá no livro, mas presta atenção. Ó, gêmeos idênticos. Primeiro vamos para o texto, depois a gente vai observar esse desenvolvimento aqui na lateral, ok? Gêmeos idênticos se formam a partir de uma única fecundação, ou seja, um só ovócito é fecundado por um espermatozoide. Vejam que não tem dois aí, é só um. Durante as divisões do zigoto, que é essa célula aqui, ó, depois da fecundação, ela começa a se dividir. Então, ó, durante a divisão, Durante a divisão do zigoto, este se divide e formam duas ou mais embriões distintos, cada um originando um gêmeo. Nesse caso, eles têm o mesmo sexo. Marca lá. Se for gêmeos idênticos, é obrigatório que seja o mesmo sexo. Marca lá no livro de vocês, ok? Aparências semelhantes e não geneticamente idênticos. E são geneticamente idênticos. São uma cópia do outro. Os córios e as placentas podem estar fundidos ou separados. Atenção em relação aqui. Ó, houve a fecundação de um espermatozoide apenas em um ovócito, ok? A gente vai formar uma única célula aqui, chamada célula-ovo ou zigoto. Depois que formou essa célula, ela vai sofrer vários processos de divisão celular, ok? Vai passar por vários estágios. Por algum motivo, elas se dividem completamente. Elas não sofrem somente divisão, elas se dividem, se separam. Vai formar aí dois indivíduos, ok? Por quê? Porque essas células elas estão em alto poder de duplicação. E essas células ainda não têm uma função específica. É como se cada uma pudesse formar qualquer estrutura do nosso corpo, ok? Então elas se separam. E aí eu tenho formação de dois fetos em uma única placenta, ok? Uma única placenta porque foi gerada apenas de uma fecundação aí, de uma célula ovo zigoto, ok? Tem aqui ó, uma placenta e dois fetos se desenvolvendo. São gêmeos idênticos e é obrigatório que tenham o mesmo sexo. Agora vamos conhecer o outro gêmeo, são diferentes, né? Acompanhem lá comigo, viu? Para fazer a marcação lá em cima. Os gêmeos fraternos resultam de duas fecundações independentes. Eu tenho aqui, ó, dois ovócitos e esses dois ovócitos foram fecundados por espermatozoides diferentes. Por isso vão ter características diferentes, porque um espermatozoide não vai carregar exatamente as mesmas características genéticas do outro, não. São diferentes completamente, ok? Vamos lá. Ou seja, são formados por dois ovócitos e dois espermatozoides, gerando dois zigotos diferentes. Nesses casos, os gêmeos podem apresentar o mesmo sexo ou podem apresentar sexos separados, sexos diferentes. São fisicamente e geneticamente distintos. O que quer dizer isso? Diferentes, ok? Eu tô vendo que eu tô vindo pra frente e tá embaçando na tela pra vocês. Os gêmeos fraternos têm dois amíneos, aqui ó, tá vendo? Dois sacos amnióticos diferentes, duas placentas, ó lá, a placenta. Os córios e as placentas podem estar fundidos ou separados. Eles podem se juntar ou podem se manter separados, ok? Então, lembrando, gêmeos idênticos, formados a partir de uma única fecundação. Gêmeos fraternos é quando, por algum motivo, a mulher ovulou, liberou mais de um ovócito, que pode ser de ovários diferentes ou mesmo ovário. De repente, na hora da liberação hormonal e por algum motivo, foi liberado esses dois ovócitos, ok? Vamos lá. Ó, agora vocês vão ficar com a correção do livro de vocês, que foi uma atividade para casa, ok? Acompanhe aí comigo. O Projeto Genoma Existem técnicas biotecnológicas que permitem a produção em laboratório de muitas cópias de um segmento de molécula de DNA, o que nos conduz a um conhecimento mais preciso sobre ela. Como os genes são trechos do DNA, por meio da biotecnologia, já se consegue mapeá-los e estudá-los. Estudá-los o quê? Os trechos, os pedaços do DNA que são chamados de genes. Esses genes vão ter uma função específica na célula, ok? Vamos lá. O Projeto Genoma Humano é uma iniciativa entre vários países que concluiu o mapeamento do genoma humano,
demonstrando a sequência de pares de bases nitrogenadas. Vocês lembram as bases nitrogenadas? A gente vai estudar de novo. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre ela e suas combinações, ok? A gente lembra que a gente viu timina, vocês lembravam do nome, lembravam do T, né? Timina se liga com adenina, guanina se liga com citosina. Esses encontros desses T e desse A, desse C e desse G, na verdade eles são chamados de bases nitrogenadas, ok? Vamos lá. Ao longo dos cromossomos, e agora estuda a sequência de genes ao longo dos cromossomos. Vamos lá. Lá em cima. Hoje já se conhece a sequência dos mais de 3 milhões de pares de bases nitrogenadas, que fazem, nos seres humanos, um montante de aproximadamente 30 mil genes. Agora trata-se de compreender o que esses genes fazem. Já sabem, já mapeou todos, agora está só terminando de concluir em relação ao que cada um desses genes é capaz de fazer. Cada um desses, qual a função deles, ok? Vamos lá. Por exemplo, já se sabe a localização de significativos genes mutantes causadores de doença ao longo do cromossomo 17. Embora muitos genes e seus respectivos locos, que é locais ou loci, já sejam conhecidos, ainda não se sabe a sequência de todos os genes e o que eles fazem em cada um dos cromossomos, mas isso é uma evolução. A palavra certa, muitas pessoas que têm condição financeira hoje já fazem o seu mapeamento genético para saber, por exemplo, onde, se esses genes mutantes, a gente tem eles ativo em nosso corpo ou inativo por um tempo. Então já se pode saber, por exemplo, se eu vou ter câncer de mama, se eu tenho uma predisposição genética. Os meus genes me informam se eu tenho risco de ter câncer de mama. E aí a gente já pode fazer algumas alternativas, como, por exemplo, uma cirurgia antecipada para retirada de mama, para que não tenha câncer de mama, por exemplo, é uma alternativa. Então, graças ao Projeto Genoma, já é possível descobrir muitas doenças que venham a acontecer aí, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os genes, né? Vamos entender o que é isso. Vamos lá. Genes é uma sequência de nucleotídeos na longa molécula de DNA, responsável por determinar a ordem dos aminoácidos em uma proteína. Atenção, a gente tem aqui a nossa fita de DNA, e essa fita de DNA ela é dividida em trechos. Cada trecho tem uma função. Esse trecho, na verdade, eu vou chamar ele de gene. Qual é o gene da cor do cabelo? Qual é o gene responsável pela pigmentação da pele? Então, cada gene, que é o conjunto de várias bases nitrogenadas, vai ter uma função específica, ok? Então, aqui a gente tem a fita de DNA e na sua fita de DNA eu tenho as informações que eu vou chamar de genes e eles estão determinados por várias bases nitrogenadas que vão se organizar, ok? Aqui a gente tem a representação de um cromossomo. E o que é um cromossomo? Nada mais é do que a fita de DNA condensada, ok? Ela está bem condensadinha. Professor, essa fita vira um X? Não. Na verdade, o meu cromossomo aqui, ele está duplicado. Eu só vou ter cromossomo quando a célula quiser se dividir. E por esse motivo, automaticamente, seu DNA se duplica. Por isso que a gente só tem a representação do cromossomo dessa forma, duplicado. A gente vai chamar aqui de cromátides irmãs. Essa é idêntica a essa, porque ela sofreu duplicação. Essa se duplicou, ok? Espero que tenham entendido até aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cromossomos homólogos. O que são isso? O que são cromossomos homólogos? Vamos lá. A gente viu genes alelos, né? Genes alelos não, perdão. A gente viu cromossomos alelos, ok? O que seria genes alelo? É quando eu tenho os genes do outro lado no mesmo local, ok? Eu estou me referindo à mesma característica. Quando eu falo aqui de cromossomos homólogos, é porque eles são semelhantes. Um eu herdei do meu pai e o outro eu herdei da minha mãe, ok? Professora, eu me confundi. Cromátides irmãs é o que mesmo?
quando esse copiou o outro, ok? É uma cópia idêntica dele mesmo, ok? É tanto que ele fica como se fosse um X. Na verdade, o centrômero se junta aqui, ó, e junta os dois. Mas, imagine que aconteceu a fecundação, ok? Espermatozoide do pai com da mãe aqui, o ovócito, fecundou. O que vai acontecer com os cromossomos? Eles vão começar a se emparelhar. O cromossomo 1 do meu pai vai se emparelhar com o cromossomo 1 da minha mãe. Eu vou chamar esse par de cromossomos homólogos, porque eles vão possuir características semelhantes. Até aí, entenderam? Bem tranquilo o assunto, né? Pronto. Não saiam daí que agora a gente vai começar com a correção da nossa atividade da aula passada. Então, turminha, vamos lá fazer a correção da nossa atividade. Foi uma atividade do livro, página 208 e 209, ok? Todos peguem um livro, por favor, para a gente fazer essa correção que é muito importante. Vamos então. Primeira questão. Ele pede para observar as imagens abaixo e responder as questões. Eu já deixei aqui para a gente ir colocando aos poucos. Veja só. Ele diz: escreva o nome de cada uma das estruturas apontadas no item 1 e no item 2. Aqui a gente tem o sistema reprodutor masculino e aqui a gente tem o sistema reprodutor feminino. Então vamos na ordem. Aqui no item 1, ele começa perguntando a letra A. A letra A aqui se refere ao quê? Ao ducto deferente. Acompanhe aqui comigo a resposta. Ó. Item B, o pênis. Item C, a uretra. Lembrem que a uretra é um órgão que tanto vai fazer parte do sistema urinário como do sistema reprodutor, ok? Vamos lá. Letra D, glândula seminal. Localiza lá a letra D. Essa que vai auxiliar na formação do sêmen. Item E, ducto ejaculatório. Acha lá o item E e coloca o ducto ejaculatório, que é essa parte aqui, ó. Ok? Daqui em diante já começa a uretra. Item F, a próstata. Item G, glândula bulbouretral, que é essa glândula aqui embaixo, bem pequenininha. Item H, epidídimo, que é essa região onde vai acontecer a maturação dos espermatozoides, onde eles vão receber o flagelo. Item I, testículo. Item 2, tuba, perdão, gente, o item 1 já acabou, a gente parou aqui no I, que é o testículo, ok? Já vimos todos os itens lá do sistema reprodutor masculino. Agora vamos ver agora quais são os itens aqui do sistema reprodutor feminino. Começando aqui com o item J. O item J, na verdade, aqui seria, perdão, aqui, ó. O item J é esse. Seriam as tubas uterinas. O H, que é aqui embaixo, essa bolinha aqui lateral, é o ovário. Na verdade, são 2 ovários, né? A letra L, aqui, o útero. E H, a vagina, que é essa região aqui. Vamos, então, seguir para a letra B da primeira questão. A gente estava na primeira questão no item A, agora vamos para o item B. Ele diz o seguinte: indique a estrutura que se refere a cada uma das afirmações abaixo, escrevendo a letra correspondente. Como assim, professora? Vamos usar a imagem que está aqui para colocar a letra correspondente a cada uma das estruturas, ok? Vamos lá. Primeira frase. Produz os ovócitos e os hormônios estrógeno e progesterona. Se é estrógeno e progesterona, com certeza é um órgão reprodutor feminino. Então, vamos lá. É a letra K. Vamos conferir se é a letra K? Olha lá, letra K. Eu não vou estar sempre voltando o slide, mas aí vocês vão conferindo no livro de vocês, ok? Observando as imagens. Próxima. Local onde ocorre a produção de espermatozoide e dos hormônios masculinos. Ele já diz aqui. Ó. Qual é o nome da glândula? Testículo. É o item I. Logo depois, conduz os espermatozoides para o exterior do sistema genital. Do sistema genital masculino. E participa também do urinário. Muito fácil essa alternativa. Ele está se referindo à uretra, item C. Próximo. Órgão na qual o zigoto se fixa durante a gravidez e onde ocorre o desenvolvimento do embrião. O embrião aqui se desenvolve em que parte do sistema reprodutor feminino? No útero. Então, lá no item L.
Vamos para o próximo. Conduz o ovócito do ovário para o útero. Então, é a ligação que vai lá dos ovários até o útero. E, geralmente, é onde ocorre a fecundação. Lembra que eu mencionei várias vezes sobre isso? Está falando das tubas uterinas, ou também chamados de trompas de falópios. Próximo. Canal que recebe o pênis durante o ato sexual, que é onde vai acontecer a liberação dos espermatozoides. Vai ser na vagina, letra N. Local onde ocorre a maturação dos espermatozoides, logo em cima do testículo, chamado epidídimo, letra H, ok? Já fizemos todo o item, aí é a letra B. Vamos agora para a próxima, letra C. Eu já coloquei a imagem aqui para ficar mais fácil para a gente localizar. Ele diz assim na letra C. Observando a imagem 1, escreva a sequência de letras que representa o caminho dos espermatozoides no corpo do homem, desde que são produzidos até o meio externo, desconsiderando as glândulas. Vejam como ele fala aqui, importante. Desconsidere as glândulas. Quais glândulas? A glândula bulboretral, a glândula seminífera, a próstata. Ele pede para a gente desconsiderar essas, ok? Vamos lá. Ele vai começar a ser produzido onde? Aqui no testículo, ok? Depois ele é levado até o epidídimo, onde vai acontecer a maturação. Depois ele é encaminhado pelo ducto deferente, que é essa letra A. Aqui, ó, ele vem por aqui, passa por trás, ó, dá a volta, próxima bexiga e vai descendo. Depois ele passa por onde? Pela letra E. A letra E ele passa pela próstata. Eu coloquei aqui a próstata também, gente, ó, me perdoe. Eu coloquei aqui como resposta, viu? Para vocês incluírem também no de vocês. Depois que ele sai daqui, ele vai passar pela uretra, que é o item C, ok? Coloquem essas informações aqui como resposta para vocês. Vamos para a próxima. Segunda questão. Leia o texto da reportagem a seguir. Pesquisa relaciona agrotóxico à puberdade precoce e má formação congênita. Vejam bem, a professora Antônia resistiu em reconhecer que o corpo da filha não estava normal. Aos 6 meses de idade, ela começou a notar o crescimento das mamas da menina. Com 1 ano e 6 meses, quando o desenvolvimento era avançado e inegável, aos olhos da mãe, um ultrassom diagnosticou telacar prematura, a primeira fase do desenvolvimento das mamas. Além das meninas com puberdade precoce, a mesma comunidade teve ainda 8 registros de feto com má formação congênita, casos que foram relacionados à alta exposição dessas famílias aos agrotóxicos por nova pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Vejam que reportagem intrigante. E aí ele vem na letra A e diz assim, sublinhe no texto acima 2 efeitos do uso do agrotóxico. Muito fácil. Ele já diz lá no texto que seria a puberdade, né, acelerada, o crescimento das mamas e a má formação congênita. E eu marquei aqui para vocês, puberdade precoce e má formação congênita. É a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Qual é a importância da puberdade para o ser humano? Por que é tão importante a puberdade? Vamos conferir? Eu coloquei bem grandão para vocês aqui, ó. A puberdade é um período que prepara o corpo humano para a reprodução, ou seja, formação de novos indivíduos. Então, é importante essa preparação do corpo, que não quer dizer que houve essa primeira menstruação que o corpo está preparado para isso, não. Ele está se preparando para a reprodução, ok? Vamos então lá para a próxima questão. Faça a correção no de vocês, ok? Letra C da segunda questão. De acordo com as informações do texto, o que é puberdade precoce? Se necessário, faça uma pesquisa sobre o assunto. É tanto que vem uma lupa aqui, ó. Vamos então conferir. A puberdade precoce é a que se inicia em idade inferior à média prevista. Qual é a idade prevista hoje para a puberdade nas meninas? Por volta aí dos 12 anos. E nos meninos, por volta dos 15 anos. Não quer dizer que seja exatamente com 15 nem com 12.
Pode ser que venha um pouquinho antes dos 12, por exemplo, 10, 11 anos, ou pode ser que venha depois dos 15, depois dos 12, perdão, por 12, 13, 14 anos. Pode acontecer, ok? Agora, não pode estar no período de puberdade, em uma fase menstrual. Uma criança com 6 anos, com 8 anos, já é considerado precoce, ok? Letra D. Marque um X nas características. Presta atenção quando tiver assim nas questões. Nas características, que vai ser mais de uma, que estão relacionadas à puberdade. Vamos lá. Desenvolvimento das mamas nas meninas. Isso é considerado puberdade? Sim. Próximo. Término do período fértil. Isso tem relação com a puberdade? Não. Próxima. Aumento do tamanho dos testículos nos meninos? Sim. É aumento dos órgãos reprodutores. Eles mudam de aspecto um pouco. Surgimento de pelos nas regiões pubianas? Também é uma característica tanto masculina quanto feminina. Diminuição do crescimento em estatura? Tem alguma relação, gente, o desenvolvimento, o crescimento com a puberdade? Não, ok? Vamos lá para a próxima questão. Letra E, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Os agrotóxicos são produtos químicos que causam graves problemas de saúde nos seres humanos. Converse com os colegas sobre as possíveis maneiras de exposição do ser humano a esses produtos. Se necessário, faça uma pesquisa prévia. Quando ele fala aqui, ó, esse contato, essa exposição com os produtos, a gente pode ter essa exposição em contato com água contaminada por esses agrotóxicos, alimentos contaminados por esses agrotóxicos, até animais que a gente venha a comer. Por exemplo, se eu venho comer frango, né? Eu estou comendo frango no meu dia a dia, porém esses frangos vêm de um local onde eles se alimentam e tem contato com grande quantidade de produtos químicos, de agrotóxicos. Eles acabam também quimicamente ficando intoxicados e a gente acaba ingerindo esse alimento e se contaminando também, ok? Vamos lá. Próxima, terceira questão. O texto a seguir, que apresenta informações sobre um quadro comum a muitas mulheres, a TPM. Todo mundo já ouviu falar nessas siglas. TPM, mulheres à beira de um ataque de nervos. Parece brincadeira, ainda tem gente que acha que a tensão pré-menstrual, mais conhecida pelas siglas TPM, é frescura de mulher. E não são só os homens que desconfiam da existência da síndrome. Muitas garotas, felizardas e não sofrem do problema, duvida que ele exista. Pois bem, a TPM existe e incomoda muita gente, desde quem sofre da síndrome até quem padece com a síndrome. Até quem padece com a síndrome, irmãos, amigos, namorados, etc. A TPM é uma síndrome, um conjunto de sintomas que pode ser provocado por alterações hormonais, retenção de líquido do organismo e mudanças nas concentrações de serotonina, transmissores químicos do cérebro. Eles são chamados de neurotransmissores. Lembra que a gente assistiu aquela videoaula do sistema nervoso? Os neurotransmissores são eles que mandam informações para os neurônios para que algo aconteça. Então, alterações nessa concentração de serotonina está relacionado à TPM. Os sintomas mais comuns da TPM são sensibilidade nos seios, dor de cabeça, má digestão, inchaço, cansaço, irritação, dificuldade de concentração, mau humor, tristeza, choro sem motivo. Aí ele pede na letra A, sublinhe no texto os sintomas mais comuns da TPM nas mulheres. Quais são os sintomas mais comuns? Ele já destaca aqui no último parágrafo. Sensibilidade nos seios, até choro sem motivo. Então, marque aí no de vocês e vamos para a próxima. Letra B. Durante o ciclo menstrual não ocorrem alterações apenas nos órgãos do sistema genital, mas também em outras partes do corpo da mulher. De acordo com os sintomas da TPM apresentados no texto, marque um X nos outros sintomas que podem sofrer alterações durante o ciclo menstrual. O sistema urinário vai sofrer alguma relação de mudança com a TPM? Não. O sistema ósseo, o esqueleto, vai sofrer alguma alteração? Não. O sistema circulatório sanguíneo vai sofrer alguma alteração? Não. O sistema digestório? Sim. Vocês viram lá que vai ter interferência na digestão, inchaço.
esse sistema linfático vai sofrer interferência? Vai, porque tem relação com o sistema linfático. E o sistema nervoso sofre, gente? Claro, muda o humor, muda liberação de neurotransmissores, então também sofre alterações. Na letra C diz assim: converse com os colegas justificando suas escolhas no item B. Essas justificativas são relacionadas a quem? Aos sintomas apresentados no texto, ok? Vamos lá. Próxima questão, letra D. A TPM ocorre principalmente por causa das modificações que acontecem no corpo da mulher durante o ciclo menstrual. Sobre esse assunto, relacione a primeira coluna com a segunda, escrevendo os números correspondentes, ok? Vamos lá. Ele pede para a gente relacionar, então vou ler as frases desse aqui. A gente vai ver qual o número que vai se enquadrar, melhor se enquadra aqui. Primeira menstruação, a gente vai chamar de quê? Menarca. Então, vamos colocar item 6, o número 6. Inicia-se após a liberação do ovócito pelo ovário. Qual é o item? 4. Fase pós-ovulatória, ok? Ó, inicia-se após, por isso que é chamado pós-ovulatória. Próximo. Inicia-se com o fim da menstruação. Acabou a menstruação, vai acontecer o quê? Fase pré-ovulatória, ok? Próxima. Camada do útero que se desenvolve durante o ciclo menstrual. Quem sabe qual é? A gente tem aqui endométrio, ela se aumenta, ela se fica mais espessa, mais grossa. Lembre que grande quantidade de capilares ficam envolvidos nesse processo. Próxima, eliminação de parte do endométrio pelo corpo. A gente vai chamar isso da menstruação, que seria o item 5, fase menstrual. Liberação do ovócito pelo ovário. Item 2, ovulação, ok? Ó, agora vocês vão responder a atividade que está lá na plataforma, ok? É uma atividade online, não deixem de responder. É para a gente falar um pouquinho sobre o assunto que a gente viu hoje, ok? Um cheiro para todos e até nossa próxima aula.